Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. A palavra de Deus nos instrui, dizendo: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, visto que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E quando fordes provocados a ira, não pequem. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não provoqueis a ira do Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Senhor, nós tomamos a Tua palavra nessa noite, não somente para lermos e conhecermos aquilo que nos dizes. Tomamos a Tua palavra porque compreendemos que essas são palavras do Senhor que exigem de nós um comportamento que glorifique o Teu nome. São palavras que nos instruem a um viver piedoso e agradável aos Teus olhos. Então nós pedimos, Deus, que essa palavra que foi lida agora realmente se torne um desafio para o nosso coração, se torne uma instrução transformadora para nós, para que em tudo Tu sejas glorificado, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Uma vida que espelha Cristo Jesus. Uma vida que esteja comprometida em refletir a imagem de Cristo Jesus. É isso que nós temos buscado. É isso que nós procuramos compreender nesses meses todos que estamos examinando esse texto de Efésios. Um dia já fomos ímpios, um dia já fomos mundanos, um dia já vivemos para nós mesmos, apenas para nos satisfazermos e nos alegrarmos, e com essa escolha estávamos condenados, distantes de Deus, destinados à condenação eterna.
Um dia éramos assim. Um dia Cristo nos alcançou, mudou o nosso coração, mudou a nossa vida, mudou a disposição dentro de nós para uma nova vida. Então é estranho quando pessoas que se dizem cristãs não têm nenhuma vontade de espelhar Cristo. Não façam um pingo de esforço para espelhar aquele que dizem ser o seu Salvador. O que nós temos procurado entender a partir do versículo 25 são as coisas práticas da vida que Paulo diz, é assim que funciona. Se estamos em Cristo, já não somos assim, mas vivemos assim. Então nós temos olhado que uma das mudanças básicas é o deixar a mentira e falar a verdade, rejeitarmos a ira para que não pequemos, abandonarmos o roubo para que o nosso trabalho abençoe a vida de outros. E então chegamos semana passada ao versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E então nós começamos a ver semana passada a impossibilidade de convertidos, pessoas que dizem ter a Cristo Jesus, usarem a sua boca do jeito que querem. Por uma questão bem básica, como vimos semana passada. A boca não é nossa. A fala não é nossa. Como eu brinquei com os irmãos no sermão semana passada, se nós fôssemos evolucionistas, se nós acreditássemos de fato na evolução, você poderia até dizer, não, a boca é minha, eu falo o que eu quiser, ninguém manda na minha boca, porque você seria um evolucionista. E um evolucionista, ele entende que a fala, ela é uma conquista do homem. Era o homem que lá na pré-história falava uga, uga, uga. E de tanto ele se gemer, tanto se espremer desse jeito, um dia ele conseguiu começar a fazer palavras. Então, se nós fôssemos evolucionistas, ok, a boca é sua, você fala o que você quiser. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que Deus nos fez ser falantes. Quem nos deu a linguagem é o Senhor, então a linguagem não é nossa. A linguagem não nos pertence. A linguagem é de Deus e deve voltar-se para cumprir a Deus aquilo que Ele quer. Então logo eu não sou dono da minha boca. Eu não sou dono daquilo que eu falo, a menos que eu seja um usurpador de Deus. Eu quero ser Deus e eu decido o que eu falo, e eu digo o que eu quero, e não me importa o que Deus pensa sobre isso. Por isso a exortação paulina é muito clara quando ele diz, não saia da vossa boca. Você não tem o direito de falar o que quer. A linguagem é do Senhor e para a glória dele. Então Paulo acrescenta uma palavrinha, não saia nenhuma palavra torpe. Você compreende isso? Eu espero que você tenha entendido isso no sermão de domingo passado. Os que não assistiram, não participaram do culto semana passada e quiser se inteirar melhor disso, ouça, veja a pregação no YouTube, no blog da igreja. Hoje então eu quero avançar um pouco essa questão paulina sobre a nossa linguagem. Paulo não disse apenas, não saia da vossa boca nenhuma palavra. O que ele diz é que não deve sair da minha boca nenhuma palavra torpe. Eu não sei exatamente o que é que você entende com palavra torpe, mas é interessante que a gente só aprende o que não é nem um terço do significado disso. Eu lembro que quando eu era garoto, a gente tem aquela fase que a gente ouve um monte de palavras que não deve, e às vezes a gente fala até sem saber o que está falando.
E aí você vai lá e solta um palavrão, e aí aquele palavrão que teu pai está comendo, ele engasga. Naquela engasgada, tem que tomar um copo d'água, diz, meu filho não falou um negócio desse. E eu cresci ouvindo então que palavra torpe eram palavrões. Então eu não podia usar nenhum palavrão. Tem lugares aqui na frente, é vontade. Só que palavrão não é nem a 10ª parte do problema da palavra torpe. E é engraçado que as pessoas vão ao dicionário para... O que é uma palavra torpe? Só que o texto é muito claro. Observe o que Paulo está dizendo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. O que é uma palavra torpe? Qualquer palavra que não produza edificação. Você abriu a boca para dizer algo, e isso não edifica a vida de ninguém. Paulo diz, cala a boca. E aí você vê como é a soberba. Você diz, cala a boca, eu falo o que eu quiser. Lembre-se, a palavra não é sua. Você vai ter que prestar conta diante de Deus de cada palavra que saiu da sua boca, porque não te pertence, é dele, do Senhor. A fala é do Senhor, e ele tem o direito de cobrar cada palavra irresponsável da sua boca. Se você fala algo que não produz edificação, você peca contra Deus. Porque a fala não é tua, é dele. E ele criou a fala para edificar os homens. Ele criou a linguagem para que por meio da linguagem a glória dele fosse proclamada, o reino dele fosse proclamado, a justiça dele fosse proclamada, a soberania dele fosse proclamada, e não as besteiras que saem das nossas bocas. Eu acho que agora você entendeu que o negócio complicou do nosso lado. Há muito tempo atrás, quando eu fazia um curso de evangelização, eu me deparei com uma pesquisa que nos mostraram, que era para mostrar quão pecador é o homem, que dizia que por dia nós falamos em média 10.000 palavras. E alguém contestou e disse, pastor, essa pesquisa não está certa, porque não separaram as mulheres, deve ser uns 30.000 as mulheres. Eu quero dizer as mulheres que eu não concordo. Eu acho que são 40. Brincadeira. Agora você imagina se realmente essa pesquisa está certa. E ela já foi refeita em outros lugares. E vem se confirmando exatamente isso, uma média de 10 a 15.000 palavras por dia. A Bíblia diz que eu não tenho o direito de dizer uma única palavra que não produza edificação. Dá para você entender como nós somos complicados diante de Deus? Dá para você entender que Deus não olha com bom grado para aquilo que sai da nossa boca? E dá para você entender, e se isso é pecado, então nós estamos enrolados, porque Deus vai cobrar todas essas coisas. A primeira vez que eu me deparei com isso, eu já mencionei aos irmãos em outros sermões, eu era ainda um adolescente.
Rodrigo, pastor, faz tempo, hein? Já faz um tempo. Eu entrei no Banco do Brasil muito cedo. Eu entrei no Banco do Brasil como menor auxiliar de serviços gerais. Então eu entrei como adolescente no banco. E aí todo dia, 3 horas, mais ou menos, 3h30, não lembro direito, era o meu horário de lanche. Então tem um momento do lanchinho. Eu dava uma pausa. Eu ia para a lanchonete comer coxinha. Ainda bem que minha esposa não veio hoje, sabe? E aí um belo dia eu estou lá na lanchonete. Chegou um grupo de colegas do banco, começamos a conversar. E eu não lembro porque eu inventei de contar uma piada. E eles começaram a dar risada. Não morra do coração. E eles começaram a dar risada. E eu gostei da ideia de contar mais uma, né? E isso começou a virar uma febre no banco. Teve um dia que eu não subi. Estava tão atarefado. Aí o diretor lá do FUNCI, do departamento do banco, liga lá para mim. Rapaz, você não vai subir hoje não? Eu disse, não, eu estou atarefado aqui. Sobe aí, vem contar pelo menos uma piada. E eu gostei da ideia, eu queria aparecer, né? Então tá bom, comuniquei minha chefe, ó, o chefe lá de cima. Você sentiu o poder aí, ó? O chefe lá de cima. E fui lá. Fui lá, contei minha piada inocente. E aí quando eu terminei, rapaz, eu tenho uma piada também muito boa. Ele pegou e contou uma piada cabeluda, imoral. Quando ele terminou de contar a piada, eu estava rindo. E aí outros chegaram, opa, a porteira abriu e começaram a contar piada imoral, eu rindo. Aí eu desci a escada. Mas por que eu estou rindo? Essas palavras foram ofensivas a Deus, por que eu estou rindo? Elas são ofensivas ao meu Salvador, por que eu estou rindo? E foi ali que eu comecei a entender como nós roubamos a glória de Deus no nosso falar, porque nós aceitamos como normal o pecado no falar. É uma luta. Entenda, tem dias que você é provocado a certas situações. Eu mencionei para vocês semana passada a mulher que entrou com tudo, quase bateu o carro do aluno que eu estava dirigindo. A vontade que eu tive foi de dar uma buzinada. E aí lembre-se que a buzinada é o palavrão que você contém na buzina. E eu tive a vontade de abrir o vidro e chamar o palavrão. E eu tive que me conter. Então eu tive que orar ao Senhor, dirigindo, dizendo: Senhor, abençoe esta mulher, para que ela não provoque nenhum acidente. Mas eu não orei isso com calma, né? Senhor, abençoa esta mulher. Eu orei: Senhor, abençoe esta mulher, para que ela não provoque acidentes. Você entende o dilema e o problema? Eu estou diante da possibilidade de usar a palavra para o pecado e usar a palavra para revelar Deus até mesmo para a minha vida. Esse é o problema. Se eu não posso dizer nada naquela situação que edifica, eu devo ficar calado. Nós crescemos com uma mentalidade infeliz que diz o seguinte: não, pastor, a gente tem que falar mesmo, tem que botar para fora o
ainda tem aqueles que são mais argumentativos, porque na verdade, pastor, eu sou transparente, eu não sou hipócrita. Quanta tolice. Quanta tolice. A gente esquece coisas básicas da Bíblia, como a palavra branda desvia o furor. Que a nossa palavra seja temperada. Não, a gente esquece todas essas coisas da Bíblia, porque a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser franco. E aí a gente fala um monte de coisa que não provocou edificação nenhuma. Só provocou mais ira, mais revolta, mais agressividade. A gente não falou nada que deveria ter falado. E a edificação? Você dane a edificação. O importante é que eu falei o que eu queria falar. Eu lembro que na década de 90 eu tive que ler um livro de um psicólogo. Entende? Eu tive que ler, não é porque eu fui obrigado, é porque eu preciso entender o que esses malucos ensinam. E esse livro estava no auge, estava vendendo que nem água. Inteligência emocional, Daniel Goleman. Eu fui ler. Primeira parte é uma desgraça. É onde ele tenta fundamentar cientificamente as besteiras que ele vai falar. Aí ele pega o evolucionismo para tentar fundamentar as abobrinhas que ele vai dizer. A segunda parte é a parte prática. É o que nós sabemos sobre o córtex lateral do cérebro que produz esse tipo de comportamento. É uma besteira. Mas tinha um capítulo lá que eu achei interessante, sobre essa questão de como nós reagimos às agressões. E aí ele menciona um monte de pesquisas que foram feitas sobre esse assunto. E a conclusão que todas as pesquisas chegaram foi que quem costuma botar para fora o que pensa, falar o que sente, apenas agride mais a si mesmo e se torna uma pessoa pior. Quando eu li isso, eu estava meditando Provérbios com a minha igreja lá em Tietê, e nós tínhamos já passado por vários momentos sobre a fala, e Provérbios fala exatamente disso. Eu dizia, rapaz, esses caras têm que gastar tantos milhões de dólares em pesquisas para chegar a essas conclusões, de que quando nós usamos a palavra de forma errada, sem edificar a vida de ninguém, o único que vai se arrebentar no final das contas sou eu, porque eu vou me tornar uma pessoa pior, uma pessoa mais amarga, uma pessoa mais azeda com a vida. Veja ao seu redor, pessoas que cresceram ao seu redor com essa mentalidade, elas são pessoas amargas com a vida. Elas são sarcásticas, irônicas, são debochadas. Por quê? Porque elas não aprenderam que a fala deve produzir edificação. Agora, se você ainda não entendeu o que é edificação, a ideia de edificação é trazer crescimento a alguém. Isso é edificar. A ideia bíblica de edificar é que você pegue, e essa é a imagem da palavra grega em si, é que você pega um tijolinho, vai colocando um em cima do outro e vai produzindo o crescimento de um edifício. Tem pessoas que quando abrem a boca, em vez de colocar um tijolo, jogam uma marreta e pá! Como é que chama aquele negócio de guindaste, aquela bola que pá! Como é que chama isso? Bola de demolição, né? É uma bola de demolição? Muito bem. Tem gente que quando abre a boca é uma bola de demolição. Pá! Aí, estou edificando. Ele precisava ouvir isso, ele tinha que ouvir isso. Não, ele não edifica, ele quebra, ele arrebenta. Entenda, quando você faz isso, você está pecando.
A edificação tem que produzir crescimento e não ruína. É verdade que às vezes a gente vai ter que quebrar algo que está mal construído. Mas a pessoa que te ouve, ela sabe da sua intenção. Ela sabe que você não está querendo destruir a vida dela, mas que você está tentando corrigir algo que construíram errado. E é o que mais tem hoje em dia. Nós crescemos numa cultura que nos ensinou um monte de mentiras, que nós passamos a acreditar nessas mentiras. Uma delas, a gente tem batido muito aqui, essa grande mentira de que você nasceu para ser feliz. Essa grande mentira de que Deus quer que você seja feliz. Besteira isso, irmãos. Uma grande besteira. Não tem esse negócio de que Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você viva para a glória dEle. E a sua alegria, a sua satisfação será a glória de Deus em ti, não o teu prazer satisfeito. Então a gente cresceu ouvindo isso. Então às vezes a gente tem que ir lá e quebrar mesmo. Mas a pessoa sabe que a gente está quebrando para edificar, para colocar algo novo, algo transformador, uma perspectiva de Deus na vida da pessoa. A gente não está fazendo isso apenas para dizer, pronto, comprei minha missão, arrebentei com o cara. Você está entendendo a diferença? Edificar às vezes vai nos levar a quebrar. É o pai que às vezes tem que ser duro com o filho para colocar na linha. É o pai, a mãe que tem que disciplinar o filho para que ele compreenda o caminho do Senhor. Mas é importante que o filho saiba que o pai e a mãe estão fazendo isso por amor à vida dele, para corrigi-lo, para colocá-lo no caminho certo, ele saiba qual é o caminho errado. Não é simplesmente para descontar a raiva. A gente age assim nos nossos relacionamentos muitas das vezes, em nome de falar a verdade. Nós não estamos preocupados em edificar, nós estamos preocupados em fazer a nossa verdade se manter em pé. É aquela discussão que eu tenho que vencer a discussão, fiz calar o meu adversário. E se eu dissesse isso em algumas outras igrejas, fiz calar o meu adversário, que até de glória a Deus, aleluia, agora, cara. Eu ainda ia ouvir alguns dizer, esse é Deus! Cadê o Tony? Está aí, Tony? Tony, não, Tony! Esse é Deus! Que faz o outro calar e lhe dar a vitória. As tolices que a gente aprende. Nós não somos chamados a debater nem discutir com ninguém. Isso aqui levou um tempo para eu aprender. Eu não perco tempo debatendo com ninguém. Você quer ouvir o que eu penso sobre uma coisa? Você quer debater? Eu não tenho tempo para debater. A função do debate é apenas provar a superioridade de alguém na forma de argumentar. E essa superioridade não necessariamente é verdadeira. A retórica ela é mentirosa. Extremamente mentirosa. Nossos advogados aqui que o digam, que sabem como funciona a retórica. Não é porque o cara foi superior que ele provou a verdade. A ideia é edificar. Se eu não posso edificar a sua vida, então é melhor não falar. Você entende quando você está com raiva e você não tem nada de bom para dizer para alguém, que a melhor coisa é calar a boca? É a melhor coisa. Agora tem um contraponto aí, lembre-se da ira. Isso também não pode passar do sol se pôr. Eu tenho que resolver isso dentro de mim, dentro do meu dia. Às vezes, quando eu e Josi temos algum momento de discussão, eu digo para ela, olha, deixa eu pensar. Preciso ficar calado o tempo para pensar. Por quê?
Porque se eu insistir, provavelmente eu vou dizer coisas que ela não quer ouvir. E às vezes eu preciso dizer para ela, é melhor você refletir suas palavras. Porque provavelmente ela vai dizer o que ela não vai, o que eu não vou querer ouvir. E a pergunta é, isso vai nos edificar? Isso nos aproxima de Deus? Isso nos faz ver o nosso pecado e nos faz dizer, puxa vida, pequei contra o Senhor aqui, vamos orar e pedir ao Senhor que nos perdoe? Não, na maioria das vezes a gente não faz isso. Eu procuro fazer isso. Não é fácil. Não é fácil porque nós estamos muito cheios da nossa própria verdade, da nossa própria justiça. Então a gente não quer calar. Até porque calar vai significar talvez humilhação. Quem quer ser humilhado aqui? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Puxa vida, depois de eu pregar tanto que a gente precisa ser humilhado, só tem 3, 4 gatos pingados. Ai meu Deus do céu, quando é que vocês vão se converter? Fala pra mim. Eu não perguntei quem gosta de ser humilhado, mas quem quer ser humilhado. Não é possível. Eu pensei, eu vou fazer a pergunta para eu ter orgulho como pastor dessa igreja. Eu vou ver assim um monte de mão levantada, pastor, nós queremos ser humilhados. Mas rapaz, agora eu fiquei preocupado, eu vou ter que pregar uma série de sermões sobre a humilhação, Thiago. Pergunta quem quer a vitória agora. Quem quer a vitória aí, irmão? Levanta a mão. Olha a desgraça, tá vendo? Ai meu Deus, esses dias atrás dando um curso aqui na CEBI, a gente falava sobre essa maluquice do pessoal, dizendo assim, olha para o seu irmão e diga, você é um vencedor, você é lindo e maravilhoso, nossa, você é a Coca-Cola da festa. E a gente assim, rapaz, se fosse a minha igreja não ia dar certo isso. Porque o nível da pregação é tão duro que ele diz assim, olha para o seu irmão e diga, você não presta. Agora diga para o seu irmão, você não vale nada, meu irmão. Você é um pecador. Essa série de sermões aqui, né? Você é um mentiroso. Ia ser difícil, né? Mas essa é a verdade, nós somos assim. E nós usamos a nossa linguagem como sustentação de todos esses pecados. A partir do momento que a sua palavra não quer edificar, para transformar, para ajudar alguém a crescer a imagem de Cristo, você é apenas participante do pecado e da desgraça dos outros. Qual é a edificação que você produz quando abre a boca? Agora entenda de novo, é a edificação do momento que você levanta até o momento que você vai dormir de novo. Deu para entender o problema? É uma vida de palavras que glorifiquem a Deus. No meu caso é um pouco pior porque eu costumo conversar à noite, enquanto eu durmo. Então até nessa hora você sabe o que está no meu coração. Porque a boca fala. Deixa eu só te falar uma coisa. Você acredita nisso realmente? Você acredita de fato no que a Bíblia diz, que a boca fala do que o coração está cheio? Se você realmente acreditar nisso, eu acho que você vai sentir vergonha de você. Porque você nunca mais vai poder dizer, eu não queria ter dito, queria. E era isso que estava no seu coração. Pastor, mas eu estava só brincando. Se o seu coração fosse puro, você não teria brincado desse jeito. Você entende o problema? A nossa boca
fala do que o coração está cheio. Se ela está cheia, se o nosso coração está cheio de Deus, nossas palavras comunicarão Deus. Por isso Paulo está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Entende a ênfase que Paulo deu? Ele não disse aquela que é boa para edificação, ele disse e sim unicamente. Tem algum outro propósito abrir a boca? Tem? A pergunta é: você acredita nisso? Se você acreditasse nisso, a gente teria menos tagarelas no mundo, por exemplo. Pessoas que falam que... Você diz: Senhor amado. E à medida que ele está falando, ele está edificando todo mundo. Não. Tem gente que fala tanto, rapaz, mas tanto, que eu tenho que lutar para manter a concentração, porque a vontade que eu tenho às vezes é de fazer uma receita de bolo na cabeça, pensar na última partida de futebol, coisas que eu nem ligo. O desespero é tanto que até o que eu nem ligo passa na minha cabeça. Não, se a gente entendesse isso, a gente deixaria de ser tagarela. Porque a gente ia aprender a lidar com a palavra para a edificação. Eu estou promovendo a edificação de que forma? E a gente se incomodaria muito menos com as perguntas, porque elas são oportunidades para edificar a vida dos outros. Se eu entendo que é unicamente para edificação, fica bem mais fácil. Observe que Paulo ainda acrescenta uma outra questão. Ele diz: e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Tem pessoas que podem passar o dia todo recitando a Bíblia. Não são palavras de edificação? Mas elas serão chatas, porque elas estão falando sobre aquilo que não há necessidade. A edificação só é de fato edificação quando ela é falada de acordo com a necessidade que se coloca diante de mim. Daí a gente ia ter menos gente intrometida, gente que quer dar pitaco em tudo. Não, eu só vou abrir a boca quando eu entender que realmente eu posso dar uma contribuição à necessidade que está diante de mim. Há uma necessidade. Eu achava um barato quando eu ia em reunião de presbitério da igreja presbiteriana. Um barato assim. Isso é uma ironia. Era detestável isso para mim. Minha igreja lá em Tietê, sabia, uma semana antes de começar a reunião do presbitério, a igreja passava uma semana orando por mim. Eu não estou brincando. Porque eu dizia no domingo: irmãos, pelo amor de Deus, orem por mim nessa semana. Nós vamos ter reunião do presbitério. E uma das coisas que me deixava louco no presbitério era quando a gente tinha que discutir algum assunto. E alguém já tinha trazido uma palavra de Deus para resolver. Mas aí os outros queriam, todo mundo queria falar. Todo mundo queria falar. E a pergunta: tem necessidade de você falar? Não, já foi dada a palavra de Deus. Já está claro o que fazer, mas o cara tem que aparecer. Aí ele quer falar que é para aparecer. Ele não fala segundo a necessidade. É porque ele tem que aparecer. É o pessoal metido a entendido em tudo. São pessoas que têm dificuldade de dizer: não sei bem como lidar com isso.
Eu não sei como é que funciona isso, melhor ficar calado. Então eu pergunto, você está usando a sua linguagem para a glória de Deus? Ou você está usando a sua linguagem para aparecer e chamar a atenção para si mesmo e se exaltar? É de acordo com a necessidade. Não tem necessidade? Fica calado. Deus é glorificado no silêncio. Da mesma forma que Ele é glorificado quando falamos na necessidade certa, na hora certa, no tempo certo. Também é fácil isso? Não. Eu lembro uma vez, eu cheguei em casa, Josi estava dando uma dura no Arthur. Inclusive peço aos irmãos que orem por ele. Hoje nós fomos ao médico à tarde, ele está com pneumonia. E nós vamos ter que viajar amanhã. E foi autorizada a viagem dele, mas com uma medicação junto. E Josi estava dando uma exortação nele, eu ouvi. E depois da exortação ela terminou. Eu aproveitei o gancho. E tudo que eu falei para ele era bíblico. Então eu podia me sentir um pai satisfeito. Comprei meu papel, estudei a Bíblia para esse moleque. Aí quando eu terminei de dar dura nele também, aí depois Josi me chamou a parte. Por que você falou? Eu não tinha falado. Tinha necessidade. Você entendeu o problema? Tinha necessidade de você falar mais alguma coisa? Não. Pronto, perdi a oportunidade de ficar calado. Olha só. E Deus seria glorificado no meu silêncio. Não, mas eu tenho que aparecer. Eu sou sacerdote da casa. Então a mulher falou, também fala. Rapaz, se fosse levado a gente, já deu uma pizza, eu também vou dar uma. Coitado, ia ser um terrorismo. Ataque terrorista familiar. Não, é conforme haja necessidade. Não tem necessidade. Já foi falado, está clara a instrução do Senhor. Cala a boca. Tão mais simples. Cala a boca, a palavra de Deus já foi comunicada. Não é você, não é seu poder de persuasão que vai mudar alguma coisa. Quem muda o coração dos homens é o Espírito Santo, não é você. Se a palavra foi comunicada com verdade, apenas creia que Deus queira usar essa palavra para mudar a vida de quem deve ser mudado. Não, mas a gente acha que pode falar muito. Quanto mais falar, mais ele vai. Não, isso é tolice. Tolice. Se há necessidade, fale. Mas se alguém já falou a verdade de Deus, cale-se. O que passar disso é do maligno. É apenas o desejo de você aparecer. Paulo diz: somente a que for bom para edificação, conforme a necessidade. Quando eu falo para edificar e edifico de acordo com a necessidade, qual é o resultado disso? Observe o que Paulo diz. E assim como falando para edificação de acordo com a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Qual é o propósito final do meu falar? Para que a gente fala para edificar alguém? Para que a gente fala na necessidade de alguém? Para transmitir graça de Deus àquele que ouve. O favor de Deus para aquele que ouve. Você tem certeza que todas as vezes que você está conversando com alguém, você está transmitindo, comunicando graça de Deus para a vida daquela pessoa?
Ou quantas vezes você se pegou conversando sobre futilidades que, em vez de comunicar a graça de Deus, apenas afundou mais aquela pessoa num coração desviado de Deus? Quantas vezes a sua forma de falar foi a oportunidade, ou um convite a uma reconciliação com Deus na vida de alguém? Ou a sua forma de falar foi apenas a manutenção do pecado no coração de alguém? Se não transmite graça, que Deus está em você? Se a sua forma de falar, se o conteúdo do que você fala não comunica a graça, quem é o Cristo que está em ti? Provavelmente seja o Cristo de você mesmo. É o Cristo que você criou segundo o seu próprio coração. O problema é que esse Cristo, ele te leva ao inferno. Porque ele não é o Cristo verdadeiro. O Cristo que vem ao nosso coração e nos transforma totalmente, até na nossa forma de falar, até no nosso jeito de falar. Queremos ter uma vida à imagem de Cristo? Queremos que a nossa vida reflita Cristo? Então aprenda a falar como Cristo. Uma palavra que tem como propósito a edificação, que é dada na necessidade e que tem por propósito comunicar graça de Deus àquele que te ouve. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Eu tenho ficado muito feliz em ouvir alguns testemunhos de irmãos e irmãs que têm aprendido isso. Pessoas que têm me dito, pastor, em outros tempos iam sair cobras e lagartos, mas hoje eu tenho aprendido a usar a linguagem para refletir Cristo, usar a palavra para comunicar a graça. Eu espero que após ouvir essa advertência do apóstolo Paulo, você nunca mais se orgulhe das suas palavras agressivas, das suas palavras violentas, das suas palavras cheias de soberbos, cheias de orgulho, que você possa se envergonhar quando essas palavras saírem. E mais do que vergonha, você se arrependa. Você de imediato feche seus olhos, confesse ao Senhor e diga: Senhor, perdoe. Eu pequei pela forma que falei com essa pessoa. E terminado isso, terminada a oração, você faça o que o arrependido faz. Volte à pessoa e diga: me perdoe pela forma que eu lhe tratei. Me perdoe por não ter comunicado graça a você, na maneira de falar a você. Quando você aprender esse caminho, seu coração aprende o caminho da humilhação. E quando o coração aprende o caminho da humilhação, ele pensa 2000 vezes antes de pecar novamente, porque ele vai dizer para si mesmo: não adianta eu pecar, esse cara vai lá pedir perdão, eu vou ser humilhado de novo. Que Deus conceda essa graça para que a tua vida seja anulada, para que o teu viver seja anulado e o viver de Cristo seja visto em ti, até na forma que você fala e nas coisas que você fala. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, não é tarefa fácil para nós isso.
Desde cedo aprendemos a falar como se fôssemos donos da nossa linguagem. Desde cedo o pecado nos engana, fazendo-nos acreditar que podemos falar como queremos. E ignoramos que a palavra é tua, que a linguagem vem do Senhor e deve voltar para o Senhor como testemunho da tua glória. Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes eu já pequei contra o meu irmão na maneira de tratá-lo, de falar com ele? Quantas vezes na minha soberba eu mesmo acreditei estar sendo santo por estabelecer a verdade, quando não havia nenhuma forma de piedade e misericórdia? O que eu posso pedir ao Senhor é que a mesma consciência que tens me dado, que tem me ajudado a lidar com o meu falar, a consciência que a tua palavra me traz e a consciência da tua palavra que me acusa, seja a mesma consciência no coração de cada irmão aqui nessa igreja. Que eles se sintam profundamente incomodados, perturbados com as suas palavras, para que meçam melhor aquilo que dizem. E tendo medido o que dizem, possam comunicar a graça que o Senhor requer do nosso falar. Perdoa-nos todas as vezes, Pai, até aqui, em que praticamos isso na ignorância, achando que isso era uma virtude, quando era na verdade um grande pecado. Perdoa-nos. Perdoa-nos e santifica o nosso falar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.